Bem que eu avisei que a pose de estadista de Donald Trump pós-atentado não ia durar, né? Menos de uma semana depois do tiro de raspão que ele levou e das promessas de unir o país para deter a violência, ao aceitar sua nomeação como candidato, Trump já retomou o discurso raivoso contra imigrantes e democratas. Numa fala longuíssima, a mais longa da história das convenções partidárias dos Estados Unidos, Trump destilou sua perversidade ao dizer que todos os imigrantes são criminosos, estupradores, maníacos, comparáveis ao canibal Hannibal Lecter. Pois o contraste com a discrição e sobriedade com que Joe Biden decidiu desistir da campanha à reeleição ficou gritante. E agora, ao que tudo indica, a vice Kamala Harris deve ser a escolhida do Partido Democrata para ser a candidata. Além dos endossos de alguns cardeais do partido e de delegados o suficiente para garantir a indicação, uma chuva de doações caiu em sua direção, batendo recordes históricos e demonstrando que ela tem a capacidade de entusiasmar o eleitorado democrata, de uma forma que Biden não conseguia. E o que acontece agora? Confirmada a indicação de Kamala Harris, a gente pode se preparar para o pior de Trump. Não é que ela tenha uma performance tão vistosa nas pesquisas até aqui. Em uma ou outra, a vice-presidente até aparece um pouquinho melhor que Biden na comparação com Trump. Mas a real ameaça que ela representa a Trump não está clara numericamente. A questão é que a campanha republicana e toda a retórica de Trump foram moldadas para bater pesado em um homem branco, idoso, democrata. Ou seja, a única e grande diferença era ideológica. Trump também é um homem branco, idoso e até já foi um democrata. Agora, mais do que qualquer coisa, Trump sempre foi um misógino. E veja que não se trata de falar que ele é conservador ou que não é um aliado da pauta feminista na linguagem mais identitária. Não. Trump nunca alcançou os padrões mais básicos de respeito às mulheres. E se hoje há uma parcela do eleitorado feminino que apoia tão passionalmente Trump, é apesar disso, em nome de outras pautas reacionárias que ele defende e que as atende. Trump tem em seu histórico público episódios de machismo muito explícitos. Eles vão de falas absurdamente agressivas, como aquela fala vazada em que ele dizia que, abre aspas, quando você é uma estrela, as mulheres deixam você fazer o que quiser, pode até agarrá-las pela vagina. Isso para usar um termo mais educadinho, né? Mas chegam também a acusações de agressões de fato, como a de que ele teria estuprado a escritora Jean Carroll. Nesse caso, inclusive, ele foi condenado a pagar 83 milhões de dólares por ter difamado Carroll ao negar as acusações. Fora que isso, a única condenação até aqui é por ter ocultado um pagamento à ex-atriz pornô Stormy Daniels, para que ela não revelasse as relações que manteve com Trump, enquanto sua mulher, Melania, estava recém-parida, puérpere. Pois bem, Kamala Harris representa, enquanto mulher, tudo que homens como Trump mais abominam. Ela fez sua carreira de promotora e depois de procuradora de forma independente e vitoriosa, tendo sido a primeira mulher negra e de ascendência sul-asiática a chegar ao cargo. Os mesmos atributos foram conquistados como vice-presidente, e assim seriam como presidente. Primeira mulher negra e descendente de uma indiana. Ela é uma mulher negra e asiática que não tem filhos. Ela é madrasta de 2 enteados. É progressista nos costumes, pró-aborto, e só ganhou proeminência mesmo no cargo de VP quando assumiu esse discurso na defesa dos direitos reprodutivos das mulheres, depois que a Suprema Corte suspendeu a decisão que dava acesso ao aborto legal no país, delegando aos estados a decisão. Imagine o que Trump, um cara agressivo com as mulheres, cuja plataforma está toda amparada no nacionalismo cristão e na família de bem, que a gente conhece bem, aquela com teto de vidro, sabe?
Imagina o que ele não vai fazer, direta e indiretamente, para desqualificar sua oponente. Especialmente agora, em que ela aparece com frescor, revigorada, depois de meses de pré-campanha com 2 octogenários. Cá entre nós, vai ser duro de assistir, mas existe um caminho para Kamala Harris ganhar essa eleição. Fica comigo que eu te conto. Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. Deixa eu te contar que a gente está preparando um relatório super completo, aprofundado, com tudo que você precisa saber sobre o estado atual da inteligência artificial. São 2 artigos do Pedro Doria e outras reportagens da nossa equipe, além de uma pesquisa feita com os nossos leitores sobre como eles estão usando o IA no seu dia a dia. Também temos uma seleção das melhores ferramentas com a tecnologia e o futuro dessa área. É o Meio Perspectiva IA. Ele vai ser lançado semana que vem e vai ser de acesso exclusivo para os nossos assinantes premium. E essa é só mais uma vantagem de quem faz a assinatura com a gente, por apenas R$ 15 por mês. Tá esperando o quê? Assine! Olha só, Kamala Harris não é perfeita. Não está com a eleição ganha, não teria vida fácil, mesmo que Trump tivesse calminho, como fez querer crer nos dias seguintes ao atentado que sofreu. Ela não é sequer uma unanimidade no Partido Democrata, que caminha para indicá-la, mas não sem alguns dilemas. Primeiramente, porque o processo de indicação de um candidato nos Estados Unidos obedece ao escrutínio das primárias. E esse foi um imenso erro dos democratas esse ano. Por negação, ou mesmo por má fé de não querer admitir que Joe Biden não tinha condições de concorrer, o partido se recusou a ouvir o que os eleitores já sabiam e disseram nas votações das primárias. Uma parte expressiva dos que votaram rejeitaram Biden claramente, escrevendo outros nomes nas cédulas ou simplesmente se autodeclarando descomprometidos. A cúpula democrata foi teimosa e o manteve como candidato, até que isso se provou insustentável. Agora, pela lógica de ouvir o seu público, de dar aos eleitores a chance de escolher quem deveria enfrentar Trump, o ideal seria submeter o partido a novas primárias. Só que muitos parecem acreditar, e acho que com alguma razão, que não há tempo hábil para isso. Os mais de 100 milhões de dólares que a campanha de Kamala Harris recebeu em 2 dias, e a maioria dessas doações vindas de pessoas que contribuíram pela primeira vez, também dão a entender que o público está confortável com essa indicação, mesmo pulando a etapa de novas primárias. Aliás, foi nesse espírito que Barack e Michelle Obama ainda não declararam seu apoio à vice-presidente. Sabendo do enorme peso que eles têm, o casal preferiu esperar para ver como o partido escolheria seguir. O apoio deve vir em breve. O que não quer dizer que Kamala Harris seja unanimidade no partido. Vista como moderada, sua carreira como promotora pública e depois procuradora-geral da Califórnia teve 3 momentos cruciais que dividem a esquerda. O primeiro, em linha com os progressistas, foi na sua atuação firme contra aquela mamata que se queria dar aos bancos e às instituições financeiras que causaram a quebradeira de 2008. O segundo, também favorável na visão da esquerda, foi seu compromisso de não apoiar a pena de morte no estado da Califórnia, mesmo quando ela foi fortemente pressionada a isso, no caso do assassinato de um policial. Mas a esquerda não gostou de sua política de endurecer as penas para pais de filhos cuja ausência escolar fosse recorrente. Muitos achavam que isso punia de forma desproporcional os mais vulneráveis socialmente. E agora, mais recentemente, Kamala Harris foi colocada como responsável por Biden para lidar com outro tema altamente divisivo, que é a entrada de imigrantes ilegais pelas fronteiras americanas. Diante da pressão do discurso violento de Trump e do fato de que a imigração realmente vem aumentando demais, ela se viu na posição de ter de defender medidas bem mais duras, o que também contraria a visão dos progressistas.
Mas Kamala Harris sempre foi defensora de um estado de bem-estar social e de uma agenda progressista nos costumes, especialmente nos direitos femininos. O fato de que ela não é mãe, somente madrasta, já está pipocando nas bolhas da direita como demérito, algo altamente antifamília tradicional. Sua risada espontânea também já despontou como característica a ser demonizada, o que dificilmente aconteceria com um homem, convenhamos, né? Em um movimento esperto até aqui, sua campanha tem buscado surfar nos memes em vez de rejeitá-los. E com isso, ela vem conquistando um espaço importante com jovens nos Estados Unidos, no TikTok, por exemplo. Por um lado, o fato de ela ser uma mulher negra e agora com apelo com os jovens deve pesar positivamente. Por outro, é fato que em 2016, Hillary Clinton perdeu para Trump no eleitorado masculino por 11 pontos. 11. Para se ter ideia da dose de sexismo naquela votação, apenas 4 anos depois, Trump e Biden praticamente empataram nesse público. Então, o que pode salvar Kamala Harris em seu discurso para os homens de viés mais machista, que já não estejam integralmente convertidos ao trumpismo, é justamente a sua verve de promotora, de dura com o crime. É uma típica faca de dois gumes, porque ao endurecer nesse tópico, ela pode desagradar parte de sua base, mas conquistar aqueles que a rejeitem por ela ser mulher. É de se supor que, a essa altura, os democratas e independentes que realmente não queiram Trump topem Kamala Harris apesar disso. Ainda assim, o analista Ezra Klein sugere em seu podcast um caminho para que ela faça esse jogo duplo, atraindo homens independentes e mais conservadores, sem alienar a esquerda. Então, em vez de falar de criminalidade, Kamala deve fazer como fez em sua autobiografia de 2009 e falar de segurança. O direito de se sentir seguro, ela dizia, deve ser considerado um direito humano fundamental. E a verdade mais básica é a de que Trump representa a insegurança para as mulheres, para os negros, para a democracia americana. A chance de Kamala Harris pode estar aqui. Estamos no ano 2 do uso da inteligência artificial. O quanto ela avançou, em que setores? O quanto que é promessa vazia? Vem cá, o que de novo está para explodir nos próximos meses? Como vai ser o futuro, hein? Não o futuro distante, mas o futuro de daqui a pouquinhos anos. Existe chance de ela se tornar igual à inteligência humana? Maior? Nós estamos para lançar o Meio Perspectiva IA, uma edição especial que inclui uma pesquisa de uso da tecnologia, artigos que revelam o que está acontecendo e um webinar. Todo esse conteúdo vai poder ser acessado, assistido e baixado pelos assinantes Premium do Meio. Ainda não é Premium? Então aproveita essa oportunidade. Quer saber mais sobre inteligência artificial? No próximo dia 29, às 19 horas, eu vou dar um webinar gratuito sobre IA. Para participar, se inscreva agora no nosso site. É grátis. Até lá.